Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu já tenha publicado aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque neste canal aqui você vai ver coisa que você não vai achar mais em lugar nenhum. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu tenho publicado aqui, ninguém mais vai saber te ensinar. E a sua taxa de acerto mensal, se você seguir o conteúdo que eu tenho aqui, o que eu tenho para te ensinar, se você der essa moral, permitir que eu adentre os minutos da sua vida, né, com os meus vídeos, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar resultado que você nunca teve. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar mais uma videoaula de análise. A gente vai ver os casos práticos aí desse sábado, dia 18 de janeiro. A gente vai fazer. Eu vou te mostrar como é que você analisa os melhores jogos para qualquer metodologia que você tiver, né? Tudo que eu analiso aqui não é para mercado de gols, é para qualquer mercado que você quiser aplicar, porque tem ambas marcam, tem mercado de gol, tem match odds, né? Tem resultado exato, tem. Que mais? Tem qualquer mercado aí que você quiser aplicar. As análises que eu faço aqui, elas abrangem todos esses mercados, tá? Se você tiver dúvida, é só mandar a sua pergunta para mim aqui no comentário e eu te respondo baseado na estratégia que você mais gostar de fazer. Over HT, né? Tem tudo aí. Então eu vou fazer as análises aqui dos melhores jogos para a gente apostar nesse sábado. Estou aqui com a Academia das Apostas, site que eu não tenho relação nenhuma com eles, nenhuma relação comercial. É só um site que eu uso para mim e que eu trago para você, porque é um site gratuito e que é o site que desde 2012 me trouxe maior clareza nos dados que tem aqui para a gente coletar, né, para fazer a análise. Então, vou deixar o link do Academia das Apostas aqui na descrição do vídeo para você usar, se você quiser, não conheceu a academia ainda. E vou te dar aqui as probabilidades dos jogos, se você quiser usar, fazer uma entrada, né, em alguns deles aí, você pode usar, dando ênfase na metodologia que você gosta de fazer para você, ok? Então bora começar aqui. Bayern de Munique e Wolfsburg, 11h30 da manhã. O vídeo tá saindo mais cedo para você poder fazer as suas entradas nesses jogos, tá? Normalmente eu publico aqui jogos com horário um pouquinho de mais tarde, mas tô começando aqui nesses de mais cedo, ok? Nos últimos jogos aqui do campeonato alemão, né? O Bayern de Munique tem aqui quatro jogos que a gente não vai ler, né? Entre amistosos e copas. Tirando esses jogos aqui, sobram 6 jogos, né? Pra gente ler. Nesses 6 do campeonato alemão, o Bayern de Munique marcou contra todo mundo, se envolveu em, vamos contar aqui o over 2,5. 1, 2, 3, 4. 4 em 6, 67% de over 2,5. Aqui, o ambas marcam, né? 1, 2, 3, 4. 67% de ambas marcam, né? Então, Bayern de Munique, 2,5 ambas marcam. Wolfsburg tem uma copinha só aqui. 9 jogos válidos. Vamos contar aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. 67% de 2,5 para o Wolfsburg. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 78% de ambas marcam. Então, over 2,5 com ambas marcam aqui. Os dois recente, né? Classificativa. Se você não sabe como faz a leitura de análise classificativa, tá chegando agora, não entende direito como é que funciona isso aqui, vou deixar na descrição do vídeo aqui um videozinho que eu tenho explicando somente como funciona a análise classificativa, tá? Então tá na descrição do vídeo e tá no cardzinho aqui em cima. É só você clicar ali para assistir depois como é que funciona a análise classificativa. Se você não fizer a análise desse jeito que eu tô te mostrando aqui,
vai dar errado a sua análise, ok? Wolfsburg é sétimo colocado. Entre o quarto e o oitavo, entre o quarto e o décimo colocado, né? O Bayern de Munique tem 3 joguinhos feitos aqui nessa área. Se envolveu em 67% de over 2,5. Né? 67% de over 2,5. O Bayern de Munique é primeiro colocado. Nessa área aqui, entre o segundo e o quinto colocado, né? Os times que são mais próximos aqui do primeiro colocado. O Wolfsburg tem falta de dados aqui. E se envolveu aqui em over 5,5. Over 5,5 com ambas marcam aqui os 2 jogos aqui em cima, ok? Descendo aqui para a campanha casa fora, o Bayern de Munique tem ataque de 3 gols marcados por jogo em casa, marcou em 100% dos jogos, e a defesa é sólida, né? Não sofreu nenhum gol em 63% dos jogos. Quando a defesa foi vazada, os jogos do Bayern tiveram tendência ao ambas marcam e o volume de gols chegou a over 3,5, né? 3,88, são quase 4 gols aqui. O Wolfsburg fora de casa tem ataque de 2 gols por jogo, marcou em 87%, não sofreu em 38%, é um pouquinho mais de 1/3 da campanha. Às vezes ele sofre, às vezes não. Quando sofreu, os jogos se envolveram, tiveram tendência, ambas marcam, com tendência over 3,5 também. Esse jogo aqui tem um pouco mais de tendência por causa da fragilidade, né? Um pouco mais de tendência aqui no fim do HT para o segundo tempo, né? É onde começa a encaixar aqui a fragilidade do Wolfsburg. Então a gente vai mirar aqui esse full time aqui no jogo do Bayern de Munique, certo? E o que é que eu vou botar para você aqui nesse jogo aqui? Vou botar aqui as sugestões. Aí, ó. Sugestões. Bayern. Opa. Bayern. Bayern e Wolfsburg. Esse aqui vai ser over 2,5 ou ambas marcam, tá? Hilton, mas você leu ali que o Bayern não sofre muito gol quando joga em casa, né? Tem 63% ali de jogos sem sofrer gols. Sim, eu li na campanha casa. Mas quando ele enfrenta times aqui do topo da tabela, né? Ele tem ambas marcam aqui. O Wolfsburg é um time que se envolve em ambas marcam. E ambos, nos últimos 10 jogos, né? Campeonatos, resultados recentes, os dois se envolvem com essa tendência aqui, né? Então, 2,5 com ambas marcam neste joguinho, beleza? Então, vou botar aqui, ó. Aí, ó, começando a aparecer ali. Bayern de Munique e Wolfsburg, over 2,5 ou ambas marcam. Foca naquela que você mais preferir. Em termos de odd, às vezes tem gente que me pergunta: Ailton, mas eu não falo da odd. Fala da odd que é pra galera entrar. Eu não falo da odd. Por que eu não falo da odd? Porque essas análises que eu faço aqui, elas têm o objetivo de te mostrar a tendência do jogo para você fazer as entradas, certo? Se você já tem uma metodologia, você já tem a odd que você gosta de trabalhar, certo? Além do que, essas análises que eu faço aqui, elas garantem pelo menos 70% de taxa de acerto no longo prazo. 70% de taxa de acerto, você pode usar uma odd aí de pelo menos, cadê? Pelo menos 1,40, pelo menos 1,42, né? Pelo menos 1,42, né? Pelo menos 1,42 você pode usar odds para fazer essas entradas aqui, porque elas garantem para você pelo menos 70% de taxa de acerto, ok?
Não fico falando de odd aqui, porque cada pessoa tem uma odd, já deve ter, né? Se tem metodologia, tem que ter a odd, não é isso? Já tem a odd que pode trabalhar. É por isso que eu não fico aqui indicando a odd. Aliás, eu não tô aqui para te dar tip. Eu tô aqui para te entregar a maneira que você faz a leitura correta para você aumentar a taxa de acerto no seu longo prazo, ok? De qualquer maneira, se você quiser usar, pelo menos ódio de 1,42 você pode usar. Vamos pro próximo? Bochum e Leipzig, 11h30 da manhã, horário de Brasília. Recentemente aqui, o Bochum tem 3 joguinhos de amistoso, sobram 7 jogos aqui. Vamos contar o 1,5 dele. 1, 2, 3, 4. Tá baixo, né? 7. 4 em 7 tá baixo. Então o Bochum se envolveu aqui em mais jogos de over 0,5. O Leipzig. O Leipzig tem 3 jogos de Copa que a gente vai tirar daqui. Vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 em 7 jogos. 6 em 7, 86% de 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa. Tá? 86% de 2,5 com ambas marcam. Bochum é mais para 0,5, né? Descendo aqui, o Leipzig é quarto colocado. Entre o primeiro e o sétimo, o Bochum tem uma falha de ataque, marcou 2 vezes aqui. Se envolveu em pelo menos over 2,5, 67%. Aliás, over 3,5, né? Over 3,5, 67% de over 3,5, 67% de ambas marcam. Contra esses times de topo aqui. O Bochum é 18º. Quando o Leipzig enfrentou entre o 15º e o 17º, tem 67% de over 1,5 nessa área aqui de baixo, ok? Em casa, o Bochum tem ataque fraco, 0,88, marcou ou falhou em marcar, né? Um pouco mais de 1/3 da campanha. Às vezes ele marca e às vezes não. Sofreu em 75% dos jogos. Quando o ataque do Bochum funcionou, aí sim os jogos dele foram pro ambas marcam e teve tendência over 1,5, ok? O Leipzig é um time que marcou em 89% dos jogos, tem ataque mediano, às vezes marca um golzinho, às vezes 2. Não sofreu em quase metade da campanha, tá? Quase metade ele não tomou gol nenhum. Momentos de gols a partir de 16h30. Tem momento até o fim do jogo, certo? O que é que eu vou botar para você aqui? Aqui eu vou botar o over 1,5, tá? Porque o Bochum tem envolvimento baixo com over 1,5 na campanha recente. Porém, contra time de topo de tabela aumenta um pouquinho. E o Leipzig também vai na mesma tendência ali contra times da parte de baixo da tabela, num over 1,5, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Bochum, Leipzig, over 1,5. É isso ou não é? Aí, ó. Bayern de Munique e Wolfsburg, que você pode fazer over 2,5 ou ambas marcam. Se você preferir over limite, espera a odd subir, tá? A hora que chegar na sua odd, você faz a entrada. Bochum e Leipzig, over 1,5. No máximo daí do potencial do jogo. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? 11h30 da manhã em Stuttgart e Freiburg. Contra times aqui... Aliás, contra times de nada não, né? Últimos 10 jogos. Tem aqui 4 jogos que a gente tem que excluir. Sobram 6 válidos. Desses 6, vamos ler aqui o 2,5, né? 1, 2, 3, 4... 67% de over 2,5. O ambas marcam 1,
2, 3, 4, 67% de ambas marcam Stuttgart. O Freiburg, recentemente aqui, tem 2 jogos de Copa, aliás, um amistoso e um jogo de Copa, que a gente vai tirar daqui. Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade é 3,5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 em 8. 75% de over 3,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75% de ambas marcam. O Freiburg aqui recente vem uma pegada forte para gols aqui. O Freiburg é o 8º colocado. Entre o 5º e o 11º, tem falta de dados para o Stuttgart aqui. Só tem 2 jogos onde ele se envolveu em over 5,5 com ambas marcam nesses 2 jogos aqui. O Stuttgart é 5º. Entre o 2º e o 8º colocado, o Freiburg marcou contra todos os adversários aqui em cima, se envolveu em 100% de over 3,5 com ambas marcam. Em casa, o Stuttgart tem ataque de 2 gols por jogo. É um time de ambas marcam. Marcou e sofreu em 89% dos jogos. Tendência a over 2,5. O Freiburg tem ataque fraco, fora de casa. Mas é um time de ambas marcam, né? Marcou e sofreu em 67% dos jogos. Tende a over 2,5. Momentos de gols, possivelmente a partir de 31:45 para o segundo tempo. Certo? Então nós vamos fazer o que nesse jogo aqui? Aqui vai ser Stuttgart e Freiburg. Aqui vai ser o over 1,5 ou ambas marcam. Ok? Por que que eu tô... Ailton, você falou um monte de lugar aí de over 2,5. Por que que você tá botando o 1,5? Primeiro porque o Stuttgart tem maior envolvimento em over 1,5 aqui, tá? Nos jogos recentes aqui. Ou é 2,5? 1, 2, 3, 4. É 2,5. Né? É aqui que é 1,5 aqui. Aqui tem falta de dados, né? Falta de dados. O Freiburg se envolve em over 3,5 aqui. Tem mais gol para segundo tempo do que para HT, né? Acho que dá para subir um pouquinho aqui. Dá para subir um pouquinho aqui a margem, né? Eu fiquei com a cabeça no over 1,5. Eu devo ter lido em algum lugar aqui. Eu vou subir a margem um pouquinho, certo? Vou subir um pouquinho essa margem aqui, ó. Então vamos lá. Bayern de Munique e Wolfsburg, over 2,5 e ambas marcam. Bochum e Leipzig, over 1,5. Stuttgart e Freiburg, over 2,5 ou ambas marcam. Vocês também podem tentar isso aí, ok? Bora para mais? Tá aí, ó. Brentford e Liverpool. Esse aqui é meio-dia, horário de Brasília, né? Campeonato da Premier League. Recentemente o Brentford tem 2 jogos de Copa. A gente tira daqui. Vamos contar aqui o over 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 de 8. Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 62%. Esse está baixo. Tá? Então é 2,5 o Brentford. O Liverpool. Liverpool tem 4 jogos de Copa aqui, sobram 6 jogos. Desses 6, vamos contar aqui o quê? O 2,5? Vou contar o 2,5 para ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 6, 83% de over 2,5 jogos do Liverpool. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 83%. 2,5 com ambas marcam aqui no Liverpool também. Classificativo, o Liverpool é primeiro. Entre o segundo e o quarto colocado,
O Brentford fez 67% de over 3,5 com ambas marcam aqui. O Brentford é 11º aqui entre o oitavo e o 14º. Tem 3 jogos aqui embaixo, onde o Liverpool se envolveu em 67% de over 4,5. Ok? Um ali é 3,5, com ambas marcam aqui. O Liverpool é over 4,5. O Brentford em casa tem ataque de 2,64, quase 3, né? Arredondando para 2 por jogo. Marcou e sofreu na maioria dos jogos, né? É um time que tem característica de ambas marcam. E nesse cenário aqui, foi para over 3,5 os jogos do Brentford. O Liverpool fora de casa tem ataque de 3 gols por jogo, marcou em 100%, é um time que costuma não sofrer gol na maioria das vezes, né? Inclusive, não sofreu gol aqui 2 vezes contra esses times de meio de tabela. Ok? Então, quando o Liverpool sofreu o gol, aí o jogo foi pro ambas marcam e chegou a over 3,5 no placar. Momentos de gols a partir de 16:30, né? Tem uma tendência bastante forte para HT isso aqui. Isso aqui tem uma tendência forte para HT, certo? Então esse aqui eu vou botar aqui, ó. Esse aqui eu vou botar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para cima. Certo. Brentford e Liverpool. Esse aqui é over 0,5 HT. Ou então você pode fazer over 2,5 nele. Ok? Porque o 0,5 HT? Porque o 2,5. O 0,5 HT porque por causa do momento de gol, né? E o envolvimento que eles têm em gols aqui contra times na classificativa, né? Tem esse momento de gol aqui. E o envolvimento em gols aqui na classificativa, né? Tem uma tendência forte aqui para HT. Por que o 2,5? Porque o Liverpool se envolve em mais do que 2,5 até. O Brentford se envolve em mais do que 2,5 até. Né? Tem até uma certa tendência para ambas marcam, principalmente pelo potencial que o Brentford tem, mas eu não vou botar esse ambas marcam aqui por causa da defensividade, da capacidade defensiva que o Liverpool tem. Né? Então vou botar vou botar o over, né? Vou botar o over ao invés de colocar o ambas marcam. Certo? Over, então tá aí, ó. Vê se aparece aqui. Então tá aqui. Stuttgart e Freiburg 2,5 ambas marcam. Brentford e Liverpool 0,5 HT ou over 2,5. Bayern e Wolfsburg 2,5 ou ambas marcam. Ainda tem ali o Bochum com Leipzig, que é over 1,5. Ok? Vamos para mais? Tem aqui um joguinho ao 12h15, horário de Brasília. La Liga, né, Campeonato Espanhol. Leganés e Atlético de Madrid, pá. Recentemente, o Leganés tem aqui 3 copinhas que a gente vai tirar daqui. Sobram 7 jogos. Desses 7, vamos contar o 1,5 dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 em 7. 71% de over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3 e só. Né? Então é over 1,5. O Atlético de Madrid tem aqui 5 copas que a gente vai tirar daqui. Sobram 5 joguinhos. E tem se envolvido aqui, ó, em placarezinhos pequenos, né? Over 0,5. Mais do que isso aconteceu em 1, 2, 3, 60%. Né? Tá baixo. O Atlético de Madrid um pouco mais para 0,5. 0,5.
ok? Ahn, no, na classificativa, o Leganés é 16º. Contra esses times aqui da parte de baixo, a gente não consegue ver o que o Atlético de Madrid consegue fazer contra esses times da parte de baixo. Só tem um placar aqui, que foi 5-0, mais próximo do Leganés. O Atlético de Madrid é líder do campeonato. Nessa área aqui, o Leganés perdeu todos os jogos, se envolveu aqui com 67% de over 2,5. Campanha casa, o Leganés tem ataque fraco, não marcou nenhum gol em 56% dos jogos, sofreu em 67%, é uma defesa frágil, né? O Atlético de Madrid tem aqui 89% dos jogos em que ele marcou pelo menos um gol. Tem um ataque mediano, às vezes vai para 1,5, às vezes fica no 0,5. Não sofreu em quase metade da campanha. Momentos de gols a partir de 31-45, né? Mais para o final do jogo, né? Lá para os últimos 15 minutos. Fica um pouco mais forte isso daqui. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos abusar um pouquinho. Aqui nós vamos abusar um pouquinho do risk. Ok? Quem quiser. Detalhe, isso que eu tô lendo aqui garante o seu longo prazo, tá? Mesmo que você tome head hoje, se você insistir nesta leitura que está aqui, dessa maneira que eu tô fazendo a leitura, tá? Se você entender como é que faz isso aqui e repetir isso aqui no seu longo prazo, você tem lucro se você insistir nesta forma de análise, certo? Pelo menos 70% de taxa de acerto você consegue. Então vamos lá. Leganés e Atlético de Madrid. Vou fazer o quê? Over 0,5 ou back Atlético de Madrid. Ok? O que é back Atlético de Madrid, Ailton? Que eu tô chegando hoje no trade, não sei essas terminologias que você usa aí. Você vai entrar com o seu dinheiro a favor do Atlético de Madrid. Para o Atlético de Madrid vencer o jogo. Só que você não vai ficar até o final do jogo com isso, né? Quando você faz uma entrada dessa, você tenta mirar o gol do Atlético de Madrid. Quando ele marcar 1-0, você vai estar com lucro parcial nessa back. E aí você faz o cash out. Você sai do mercado com aquele lucro parcial que você ganhou ali para não transformar, para não ter para não entregar a chance de transformar o seu green em red caso o Leganés venha a empatar ali mais pro fim do jogo. Se você deixar essa entrada correndo, né? Para caso você prefira pegar tudo, todo o lucro que vem ali, você pode transformar o seu green em red, caso o Leganés empate o jogo. Então saia do mercado, tá? Então tá aí, Bayern de Munique e Wolfsburg 2,5 com ambas marcam. Bochum e Leipzig over 1,5. Stuttgart e Freiburg 2,5 ou ambas marcam. Brentford e Liverpool over 0,5 HT ou over 2,5. Leganés Atlético de Madrid over 0,5 ou back Atlético de Madrid. Atlético de Madrid para vencer o jogo, certo? Bora para mais? Eu preciso do seu like. Eu trabalho nisso aqui, te mostrando as probabilidades, te entregando conteúdo para você melhorar seus resultados com coisa que você nunca viu, né? Te dando aqui taxa de acerto prática, né? Para você ganhar o seu dinheiro. Então, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para você receber todos os materiais novos que eu publicar. Aqui na descrição do vídeo também tem as formas que você faz para se tornar membro do Escola de Trading. Você vai vir comigo pro WhatsApp para poder estudar comigo. Isso aqui que eu trago para você aqui, eu faço com eles lá todos os dias, né? Eu analiso os meus jogos para eles verem
Eles tomam decisões em cima do que eu analiso e eles aprendem como tomar decisões e por que que cada jogo é válido para essa entrada. Então eles têm um acompanhamento diário, né? Eles têm praticamente ali um treinamento, né, para poder desenvolver análise e metodologia e tem também a green, né? Eles pegam um green com os jogos que eu analiso. Então, bora para cá estudar com a gente para você também ser salvo das garras desse mercado cruel. Curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha para seus amigos, deixa um comentário para mim aqui embaixo falando o que você está achando disso tudo e bora continuar com as dicas. Então aqui tem Zuoli e PSV. O Zuoli tem aqui um joguinho de Copa só e vamos contar um e-mail dele. 1, 2, 3, 4, 5. Tá baixo. Né? O Zuoli tem se envolvido um pouco mais com 0,5, né? Um time que tem se desmotivado aqui no campeonato. PSV tem 4 jogos de Copa, sobram 6 jogos pra gente ler. Nesses 6, vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 6 jogos. Tá? 83% de 2,5. Vamos contar que o ambas marcam 1, 2, 3. Tá baixo, né? Então aqui o PSV tem se envolvido com over 2,5 recente. O Zuoli só 0,5. Descendo aqui para classificativo, o PSV é primeiro colocado. Aqui tem falta de dados do Zuoli contra times da parte de cima. Só tem um joguinho que foi um over 5,5 com ambas marcam. Né? Esse jogo aqui. O Zuoli é 13º. Entre o 10º e o 16º. Entre o 10º e o 16º. O PSV tem aqui 67% de over 2,5 nessa área aqui. Descendo a página, o Zuoli tem ataque fraco em casa. Marcou gol em 78% dos jogos. Sofreu em 67%. É um time que se envolve em ambas marcam quando joga em casa. E a tendência vai para quase 2,5. Né? Fica um pouco mais para 1,5 aqui. PSV, fora de casa, tem ataque de 3 gols por jogo. Marcou e sofreu na maioria dos jogos, né? 89% onde ele marcou pelo menos um gol. Sofreu em 78%. É um time de ambas marcam que se envolve em over 3,5. Momentos de gols aqui. Tem um momento no 0,15. Pode ser que seja aproveitado. E segundo tempo, né? Tem uma queda de fragilidade aqui do Zuoli. Né? Mas as barras de gols marcados aqui do PSV continuam altas, né? E essa falta de fragilidade aqui pode estar relacionada com a falta de dados na classificativa. Então, o que eu vou fazer aqui para você? Este daqui. Esse aqui não tem muito como a gente forçar um HT aqui, né? Tem poucos indícios. Eu não tô falando que o gol não vai sair no HT. Tô falando que pro que a gente lê como base, não tem muitos indícios disso acontecer, né? Então, o Zuoli e PSV, a gente vai fazer aqui um over 1,5. Por que eu tô botando 1,5? Porque o gráfico mostra a tendência de gol pro fim do HT, né? Não é pro começo. É um pouco mais para o fim do HT. Aqui, ó. Né? Aqui no segundo tempo é mais forte. Né? Tem aqui esse 0,15, mas é um momento isolado. Depois decai um pouco a quantidade de gol em HT e aumenta no segundo tempo. Então, tô avaliando o risco desse HT. Eu não tô falando que isso não vai, eu não tô falando que o HT não vai acontecer. Eu tô falando que existe risco ao assumir uma entrada em HT aqui, coisa que eu não acho agradável assumir
esse HT aqui, tá? Comparado com o jogo que a gente colocou HT aqui, ó, que é do Liverpool, né? Se você comparar os dois, você vai ver que a clareza do jogo do Liverpool é imensamente maior para o HT. Então aqui eu não coloco. Vou ficar mais no momento de gol, no quadro, no mercado de gols, né? Bayern de Munique e Wolfsburg, 2,5 ambas marcam. Bochum e Leipzig, over 1,5. Stuttgart e Freiburg, over 2,5 ou ambas marcam. Brentford e Liverpool, 0,5 HT ou over 2,5. Leganés e Atlético de Madrid, over 0,5 ou back Atlético de Madrid. Zwolle e PSV, over 1,5. Aí até para fazer tudo, é para botar dinheiro em tudo isso aí, nessas tips todas que você tá entregando, né? Primeiro que isso aqui não é tip. Primeiro que isso aqui é leitura do potencial que o jogo tem para você acertar, para você elevar a sua taxa de acerto, né? Eu tô te explicando tudo que o jogo vai ter para você poder tomar uma decisão e tô te mostrando aqui quais são os potenciais de cada metodologia envolvida na análise do jogo, né? Então você sabe o porquê que isso aqui está escrito aqui. Eu não tô te empurrando aqui, né? Faz nesse jogo aqui tal coisa. Não é isso, né? Eu tô te explicando, tô te dando embasamento técnico, né? Para você entender o que você está fazendo. E como não é tip, é bom que você foque em uma estratégia para dominar, né? Então, foca aí no que você preferir e bora. Depois tem Lens e PSG, 1h da tarde, horário de Brasília. O Lens tem aqui 9 joguinhos. Desses 9, vamos contar aqui o over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 78% de over 1,5. O ambas marcam, acho que não chega, né? 1, 2, 3, 4, não chega. O PSG, quantas copas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 copas recentes. Sobram 5 jogos. Desses 5, vamos contar aqui vamos contar 1,5, né? 1, 2, 3, 4. 4 em 5, 80% de over 1,5. O 2,5 do PSG aqui recentemente está um pouco baixo por causa da quantidade de jogos de Copa que ele tem jogado recentemente, né? Então, tá puxando um pouco para baixo aqui. PSG é primeiro. Aqui no Lens, aqui, né? Entre o segundo e o quarto colocado, tem falta de dados aqui. O Lens se envolveu em over 1,5 nessa área. O Lens é sétimo. Entre o quarto e o 10º colocado, tem 1-0 aqui do PSG, mas se envolveu em over 1,5 com ambas marcam nessa área aqui. O Lens tem ataque fraco em casa, 1 gol por jogo, não marcou e não sofreu em metade da campanha. O Lens é um time que abdica de atacar para ficar na retranca, né? Quanto mais tempo ele passa na retranca, menos ele marca gol. E é isso que está escrito aqui, ó, né? Sem sofrer e sem marcar. O PSG é um time que se envolve em ambas marcam, né? Tem ataque de quase 3 gols por jogo. E no cenário de ambas marcam se envolveu aqui em quase over 3,5, né? Ficou um pouquinho mais pro 2,5. Momentos de gols em segundo tempo, né? O segundo tempo aqui um maior com aumento aqui pro 76,90. Né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? O que é que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui, ó. É isso mesmo. Aqui nós vamos fazer um PSG ou empate. Né? Aqui, ó. Lens e PSG. Aqui vai ser
Dupla chance. PSG ou empate. Por que PSG ou empate aqui? Porque o PSG variou recentemente, mas não perdeu. O Lens tem aqui recentemente, tem jogado alguma coisa, né? O risco tá aqui, mas pelo comportamento que o PSG tem na liderança do campeonato, ele não tem permitido que os adversários vençam os jogos, né? Ele pelo menos tem empatado. Contra times aqui do topo da tabela, do meio para cima, né? O PSG também nunca perdeu fora de casa, pelo menos empatou. E o Lens não venceu. Ele tem uma campanha ruim contra time de topo de tabela, né? Não venceu contra ninguém ali. E tem aqui pelo menos o segundo tempo com encaixes de gols. Quanto mais tempo demorar para o gol sair aqui, né? Se for se direcionar lá para o segundo tempo nesse quadro de gols aí, esses momentos de gols que o PSG tem, o risco para o mercado de gol ele vai aumentar, né? Então por isso que eu estou botando aqui PSG ou empate, certo? Se você quiser fazer também, você pode fazer. Se o primeiro tempo acabar 0-0, você pode mirar também pelo menos um over 0.5 nesse jogo aqui, ok? Pelo menos o 0.5. O PSG parece que leva os jogos aí para pelo menos isso, beleza? Então tem aí Bochum e Leipzig 1,5, Stuttgart e Freiburg 2,5 ou ambas marcam, Brentford e Liverpool 0.5 HT ou over 2,5, Leganés e Atlético de Madrid over 0.5 ou back Atlético de Madrid, Zuoli e PSG PSV over 1.5, Lens e PSG dupla chance PSG ou empate. Eu tenho o Bayern, né? 2,5 ou ambas marcam. E agora? Esse jogo aqui, você pode até mesmo, se sair gol no HT, né? Se o Lens abrir o marcador, por causa da campanha que ele tem recente, você pode até mirar o ambas marcam. E você pode também mirar o over 1,5 limite, né? Por causa da tendência que o PSG tem de não aceitar derrota fora de casa, certo? Se você preferir trabalhar em over limite, né? Essas seriam as opções. Juventus e Milan, 2 horas da tarde, horário de Brasília. A Juventus tem aqui 3 jogos de Copa. Tira, sobram 7 jogos. Vamos contar o quê? O over 1,5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100% de over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100% de ambas marcam. Vamos ver o 2,5 por desencargo? 1, 2, 3, 4. Só que 4 em 7 está abaixo. É 1,5 com ambas marcam na Juve. O Milan tem aqui 4 Copas. Vamos tirar isso daqui. Sobram 6 jogos. Vamos contar o 2,5. 1. Não. Vamos contar 1,5. 1, 2, 3, 4. 4 em 4 em 6, 67% de over 1,5, né? Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 67% de 1,5 com ambas marcam a mesma coisa que a Juventus tem. O Milan é sétimo, né? Entre o quarto e o 10º colocado nessa área aqui. A Juventus falhou em marcar em um placar de 0-0. Se envolveu aqui com placarzinhos de 0.5. É a tendência nessa parte aqui. A Juve é quinto. Quando o Milan enfrentou times entre o segundo e o oitavo colocado, o Milan tem já aqui um padrãozinho de over 2,5 com ambas marcam aqui em cima. Certo? Juventus tem ataque mediano em casa, 1.5. Não sofreu em 50% dos jogos, marcou em 80%.
É um time que tem uma defesa sólida e ataque forte. Ataque consistente, né? Marca pelo menos um golzinho aí. O Milan tem ataque mediano. Já é um time que se envolve em ambas marcas, com maior característica, né? Sofreu em 78%, marcou em 100%, indo a 3 gols, né? Over 2,5, quando se envolve nesse cenário de ambas marcam. Momentos de gols. O que encaixa de maneira mais forte aqui é a partir do 31:45 até o final do jogo, né? Tem aumento aqui, aumento do gráfico de gol do Milan, tem aumento do gráfico de gol aqui da Juventus, né? No segundo tempo culmina ali com o 76,90, melhor momento. Então esse aqui vai pro padrãozinho recente, né, brother? Juventus e Milan. É pro padrãozinho recente. Over 1,5 ou ambas marcam. Você pode fazer isso aqui também. Beleza ou não? Então você tem aí Bayern de Munique e Wolfsburg 2,5, ambas marcam. Bochum e Leipzig over 1,5. Tá repetindo porque eu cliquei no botão ali de novo. Então Bochum e Leipzig over 1,5. Stuttgart e Freiburg over 2,5 ou ambas marcam. Brentford e Liverpool over 0,5 HT ou over 2,5. Leganés e Atlético de Madrid over 0,5 ou Atlético de Madrid para vencer, né? Se você tiver numa casa de apostas, se tiver numa exchange, back Atlético de Madrid. Zoli PSV over 1,5. Lens e PSG, dupla chance PSG ou empate, ou Lei Lens. Juventus e Milan over 1,5 ou ambas marcam. Beleza? Bora para mais? Tem mais, hein? Arsenal e Aston Villa, 2:30 da tarde, horário de Brasília. Recentemente, o Arsenal tem aqui 4 copinhas, sobram 6 jogos. Amuleu 2,5. 1, 2, 3. Não tá funcionando. 1,5. 1, 2, 3, 4. Esse sim, né? 67% de over 1,5. O ambas marcam 1, 2, 3, 4. 67% de 1,5 com ambas marcam Arsenal. O Aston Villa. Aston Villa tem aqui 2 copinhas que a gente tira daqui. Vamos ler aqui o 2,5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75% de 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8 tá baixo, né? Então, over 2,5 o Aston Villa e 1,5 com ambas marcam para o Arsenal. Classificativo, o Aston Villa é 7º colocado. Entre o 4º e o 10º colocado, só tem um joguinho do Arsenal, que foi 1,5 com ambas marcam contra o Brighton. O Arsenal é 2º colocado. Aqui em cima, o Aston Villa tem 100% de 1,5, mas também tem 75% de over 2,5. E tem ataque fraco, ruim, né? Contra time de topo ali, costuma não marcar gol. O Arsenal em casa tem ataque de 2 gols por jogo, não sofreu em 50% dos jogos, marcou em 90%. Quando a defesa do Arsenal foi vazada, aí o jogo teve tendência para ambas marcam, foi para over 2,5. O Aston Villa tem ataque ruim fora de casa, ataque fraco, porém é um time de ambas marcam. Marcou em 70%, sofreu em 90%, média de gol quando se envolve em ambas marcam, tende a over 2,5. Momentos de golos, pá. 31:45 em diante, né? Quando essas barras aqui ficam maiores e o gráfico de gol aqui de fragilidade do Aston Villa aumenta, certo? Então esse aqui vai para onde? Vai para onde? Over 1,5, né? Que eu vou botar aqui, apesar do Aston Villa ter superado o over 1,5 aqui contra time de topo de tabela,
eu acredito que não compensa o risco por causa dos momentos de gols não acompanharem ali tão fortemente um gol rápido no HT. Né? Então, não vejo necessidade da gente fazer muito mais do que isso. Vou botar aqui, ó, over 1.5. Não vou botar nenhum ambas marcam porque o Aston Villa é um ataque ruim contra times de topo de tabela. Bayern e Wolfsburg 2,5 ou ambas marcam. Bochum e Leipzig over 1.5. Stuttgart e Freiburg over 2,5 ou ambas marcam. Tem também Brentford e Liverpool over 0.5 HT ou over 2,5. Leganés e Atlético de Madrid over 0.5 ou back Atlético de Madrid. Atlético de Madrid para vencer o jogo. Zwolle PSV 1,5. Lens e PSG. Lens ou dupla chance PSG ou empate. Juventus e Milan 1,5 ou ambas marcam. Arsenal e Aston Villa over 1,5. O que mais que tem aqui? Bayer Leverkusen e Gladbach 2,5 da tarde. Tem aqui 4 jogos de Copa para o Leverkusen. Vamos contar aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, né? 67% de 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 67% de ambas marcam. Tendência do Leverkusen recente. O Gladbach tem 2 jogos de amistoso que a gente tira daqui. Vamos contar aqui o 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8, 75% de over 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tá baixo. Então é 2,5 para o Leverkusen, 1,5 para o Gladbach. O Gladbach é 11º, entre o oitavo e o 14º. Tem falta de dados, mas o Leverkusen se envolveu com 2 joguinhos aqui de over 2,5 com ambas marcam. O Leverkusen é segundo colocado. Entre o primeiro e o quinto, o Gladbach demonstra ser um time que não consegue marcar gol contra time de topo de tabela. Inclusive tem um 0-0 ali. Em casa, o Leverkusen tem ataque de 2 gols por jogo, marcou em 89% dos jogos, sofreu em 78%. Demonstra ser um time de ambas marcam. Em casa, o Leverkusen, né? Quando caiu no ambas marcam, foi para over 3,5. O Gladbach fora de casa. É um time que se envolve com ambas marcam, né? Tem característica de ambas marcam. Marcou e sofreu em 75% dos jogos. Quando caiu no ambas marcam, tende a over 2,5. Tende a over 2,5. Só o que é ruim aqui é o ataque do Gladbach contra times de topo de tabela. Momento de gols, 31-45. Em diante. Né? Então, vamos para onde com isso aqui? Vamos para onde? Vamos pro Leverkusen e Gladbach. Over 1,5, tá? O Gladbach tá puxando um pouquinho a tendência do jogo um pouco para baixo. Os momentos de gols começam a ficar fortes no 31-45. De novo, não vejo para que assumir entrada de maior risco do que isso, por causa da taxa de acerto. Tá? Então, foca aí no mercado que você quer aprender mais. Se você tiver dúvida, você me manda essa dúvida aqui no comentário. Eu vou ter o imenso prazer de te ajudar. Beleza? Quer mais jogo? Atalanta e Napoli, 16h45, horário de Brasília. Campeonato alemão. Alemão não, italiano. Eu tô com alemão na cabeça, não sei porquê. Atalanta tem aqui 3 joguinhos de Copa. A gente tira daqui. Vamos ler 1,5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 em
Em 7, 71% de 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. Tá? 4 em 7 tá baixo. Tá mais para 1,5 aqui. O Napoli, vamos ler 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 9, só tem uma copinha aqui. Então, o Napoli se envolve um pouco mais em over 0,5, né? Não é muito pro 1,5 aqui. Napoli em primeiro lugar, não tem dados da Atalanta contra esses times aqui de cima. Atalanta terceiro, entre o primeiro e o sexto. O Napoli tem 1-0-0, mas se envolveu aqui em 67% de over 1,5 nessa área. Ok? A Atalanta tem 2 gols por jogo em casa, quase 3, né? Por jogo em casa, marcados. Marcou em 100% dos jogos, sofreu em 89%. É um time que se envolve em ambas marcam. É um time de característica de ambas marcam e que levou os jogos para over 3,5 nesse cenário. O Napoli tem, fora de casa, né? Tem ataque de 2 gols por jogo. Só que é um time que não sofreu gol em 60% dos jogos e marcou em 80%, né? Então isso aqui, o Napoli não é muito um time de ambas marcam, não. Descendo para o momento de gol. Os momentos melhores, que começa a ficar um pouquinho mais claro. Olha a fragilidade do Napoli aqui, tá? Ela começa no 16:30 e se mantém até o final do jogo. Ah, Hilton, mas é muito pouco, as barras deviam ser maiores. Ok, eu até concordo. O problema é que tá faltando dado. Tá faltando dado aqui. Pela falta de dados, o gráfico de gol vai acabar ficando fraco, né? Então a gente vem aqui e encaixa esse momento do 16:30, né? Sendo o momento que vai ter uma tendência um pouquinho melhor aqui até o final do jogo. Eu também, por que você não fez no 0,15? Por que você não fez no 0,15 aqui, que tem tendência também? Porque aqui é ataque de um time só, né? Daqui para baixo, você começa a poder depender de ataque de qualquer um dos dois. Ou pela fragilidade maior de um, ou pelo ataque dos dois ao mesmo tempo, certo? Então aqui a gente tem uma tendência, né? Uma tendência aqui ao over 1,5, certo? Por que o over 1,5? Por causa da tendência de ambas marcam que a Atalanta tem, né? Podendo encaixar ali momento de gol com o Napoli a partir de 16:30. A gente tem aqui, a gente pode ter bastante tempo de jogo com gráficos de gols se encaixando ali, né? Então vamos botar aqui um over 1,5 para esse jogo aqui. Bayern de Munique e Wolfsburg, over 2,5 ou ambas marcam. Bochum e Leipzig, over 1,5. Stuttgart e Freiburg, over 2,5 ou ambas marcam. Brentford e Liverpool, over 0,5 HT ou 2,5. Leganés e Atlético de Madrid, over 0,5 ou back Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid para vencer. Zwolle e PSV, over 1,5. Lens e PSG, dupla chance PSG ou empate. Lens. Juventus e Milan, over 1,5 ou ambas marcam. Arsenal e Aston Villa, over 1,5. Leverkusen e Gladbach, 1,5. Atalanta e Napoli, over 1,5. Vamos para o último? Mais um para finalizar nosso green de sábado. Getafe e Barcelona, 5 horas da tarde. Então a gente tem aqui 4 jogos de Copa nos jogos recentes do Getafe. Vamos contar aqui o quê? 1,5? Eu acho que nem vai isso, nem vai chegar a isso. 1, 2,
3, né? 3 em 6, né? Então não chega. O Retafe se envolve mais em 0,5. Barcelona tem um monte de Copa aqui, né? 4 Copas aqui, mais uma aqui embaixo. Sobram só 5 joguinhos. Nesses 5, vamos contar aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, 80% de 2,5, com ambas marcam. Tá? Todos os 2,5 viraram com ambas marcam aqui. Barcelona é terceiro, entre o primeiro e o sexto. Só tem um joguinho do Retafe aqui contra o Mallorca, que ele falhou em marcar gol e acabou 1-0. Gol no segundo tempo. O Retafe é 15º. Entre o 12º e o 18º, tem aqui 2 joguinhos. Falta de dados. Barcelona se envolveu aqui em jogos de over 2,5, né? Nessa área aqui. Em caso o Retafe não tem ataque, 0,8, não marcou em 40% dos jogos e não sofreu em metade da campanha. Ah, Ailton, mas você vai fazer jogo de time retranqueiro, Ailton, que não marca gol. Ele não é retranqueiro. Ele é retranqueiro contra times piores que ele, né? Onde ele consegue extrair pontuação da tabela. Quando a qualidade dos times vai aumentando, ó, ele começa a tomar gol e não consegue marcar, né? Mas ele toma. O Barcelona tem ataque de quase 3 gols por jogo em casa. Marcou e sofreu na maioria dos jogos, né? Marcou em 91, sofreu em 82% dos jogos, sendo um time de ambas marcam, que levou os jogos para over 3,5 nesse cenário. Eu não vou esperar ambas marcam disso aqui por questões óbvias, né? Momento de gol a partir de 31,45 pela fragilidade que o Retafe tem, que é baixa, mas tem, né? A partir de 31,45 aqui. E o que nós vamos fazer nesse aqui? Nesse daqui vai ser over 1,5, né? Retafe e Barcelona. Over 1,5. Beleza, mano? Por que eu botei over 1,5 aqui? Porque o Retafe puxa o jogo para baixo. O risco que você vai ter é o Barcelona abrir o marcador e o Retafe ficar de tanta gracinha que o Barcelona não vai aguentar mais e vai ficar de saco cheio de ficar atacando o Retafe já ganhando o jogo por 1-0, né? Aí vai querer administrar resultado também. E não, por causa do momento de gol, ficar ali nos 31,45, não tem sentido você ficar fazendo muita coisa além do princípio básico do jogo, né? Então vamos focar nisso aqui. Então tem lá Juventus e Milan over 1,5, ambas marcam. Arsenal e Aston Villa over 1,5. Leverkusen e Gladbach 1,5. Atalanta e Napoli over 1,5. Retafe e Barcelona over 1,5. Bayern de Munique e Wolfsburg over 2,5 ou ambas marcam. Bochum e Leipzig over 1,5. Stuttgart e Freiburg over 2,5 ou ambas marcam. Brentford e Liverpool over 0,5 HT ou over 2,5. Leganés e Atlético de Madrid over 0,5 ou back Atlético de Madrid, né? Pode ser Atlético de Madrid para vencer, se você tiver numa casa de aposta. Zwolle PSV 1,5. Lens e PSG dupla chance, PSG ou empate. Eu tenho Juventus aqui 1,5 ou ambas marcam. Beleza? Era isso que eu tinha para passar para você. Era esse o nosso sabadão, né? Vou deixar para você aqui agora os meus agradecimentos aos meus membros, porque eles são a voz desse canal. É para isso, é para eles que eu crio todo esse conteúdo privado todos os dias. É para eles que eu passo a maior parte do conhecimento, né? Eu passo conhecimento para vocês aqui no canal,
Mas, obviamente, eles estão em vantagem lá no grupo lá, porque eles estão buscando esse conhecimento diário, né? Eles vão lá estudando comigo lá todos os dias, então eles recebem uma carga maior, eles recebem maiores dicas. Eu respondo lá perguntas que eu não respondo aqui, né? Porque, obviamente, por falta de oportunidade dessa, dessas questões, né? Eles tiram dúvidas sobre metodologia pessoal, mandam mensagem privada para mim e eu respondo, né? Eu respondo que tipo de jogo é melhor, que tipo de jogo eles têm que tomar cuidado. Eu explico tudo lá dentro e eu agradeço imensamente você que é meu parceiro de clube de membros por me dar essa oportunidade de mostrar mais do meu trabalho para você. Espero que você sempre consiga alcançar a você sempre consiga receber, né, tudo aquilo que você quis receber quando decidiu entrar no grupo. Pode me mandar sempre a sua mensagem, que eu estou sempre aqui para atender você, meu parceiro de clube de membros. E você que não é membro, você pode se tornar, né? Aqui na descrição do vídeo tem as formas para você se tornar membro do Escola de Trading, pode ser no Pix ou no cartão de crédito, né? E você pode muito bem passar a fazer parte dessa elite no dia de hoje, tá? Então se torna membro aí, na descrição do vídeo e no comentário fixado, vou deixar lá para você entrar agora, não perca tempo que amanhã tem mais jogo. Amanhã é domingo, tem mais jogo, final de semana comendo solto aí. Vai aumentar a quantidade de jogos, porque tá voltando aqui, tá saindo da época do Réveillon, do Ano Novo, né? E os campeonatos vão voltar com mais força. Então aproveita para vir estudar com a gente lá, porque a parada vai ficar muito legal lá dentro. Se inscreva no canal se não for inscrito, curta esse vídeo, compartilha para seus amigos, deixa o seu comentário para mim aqui embaixo, falando o que você está achando de tudo isso aqui. É isso, muito obrigado, hasta la próxima, bebês. Bons greens, que eu fui.